Olá, que bom ter a companhia de quem nos acompanha em mais um Direito Direto. O programa que busca descomplicar o mundo jurídico, sabe? Trazendo informação de um jeito objetivo, claro e acessível. Se o nosso conteúdo ajuda de alguma forma, considere seguir o Direito Direto na sua plataforma de áudio favorita. E claro, se gostar, deixe sua curtida, suas 5 estrelas e compartilhe com amigos, sabe? Especialmente aquela galera concurseira que sempre busca um reforço nos estudos. Nosso perfil no Instagram também traz mais dicas. E lembre-se, o Direito Direto é pensado para se encaixar na rotina, seja no trânsito, lavando louça ou na academia. É informação de qualidade, mas de um jeito leve, né? Hoje vamos mergulhar fundo num tema assim central do direito penal brasileiro, a Lei dos Crimes Hediondos, a Lei 8.072 de 1990. O que realmente faz um crime ser classificado como hediondo? Quais são esses crimes e por que eles têm um tratamento legal mais rigoroso? Vamos tentar entender as consequências práticas disso tudo. Certo, vamos analisar isso ponto a ponto. Para começar, o que exatamente define um crime como hediondo? É puramente pela crueldade, assim? Pela gravidade do ato? Olha, essa é a questão fundamental. Embora a palavra hediondo remeta logo a algo repulsivo, né? Chocante, de Sim. extrema gravidade. A definição no direito brasileiro é estritamente técnica. A gente adota o chamado critério legal, ou taxativo. Isso significa, de forma bem direta, que só pode ser considerado crime hediondo aquele que está expressamente listado como tal na Lei 8.072 de 90. Não tem meio termo. A própria Constituição Federal, lá no artigo 5º, inciso XL3, ela já deu o comando, sabe, para um tratamento mais severo para alguns crimes. A prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e também os crimes definidos como hediondos pela lei. Coube, então, a Lei 8.072/90, cumprindo essa ordem constitucional, especificar quais seriam esses crimes hediondos. Isso nos diferencia de outros sistemas, né? Como o sistema judicial, onde o juiz poderia analisar caso a caso e decidir. Ou um sistema misto. A lista depende do processo legislativo, que nem sempre acompanha a velocidade das demandas sociais, né? Entendi. Então, por mais chocante ou repulsivo que um crime possa parecer para a sociedade, se ele não tiver naquela lista específica da Lei 8.072/90, ele não recebe tecnicamente a classificação de hediondo. É isso. E se o crime não chegar a se consumar, for só tentado, essa classificação se aplica mesmo assim? Exatamente. A lei não deixa dúvida quanto a isso. O artigo 1º da Lei 8.072, é claro, ele afirma que são considerados hediondos os crimes listados, sejam eles consumados ou tentados. Ah, então a tentativa também entra. Sim, a natureza hedionda do crime se mantém, independentemente de o agente ter conseguido ou não alcançar o resultado final que ele queria. A simples tentativa de cometer um crime da lista já atrai essa classificação mais rigorosa. Falando na Constituição, foi mencionado que ela já aponta alguns crimes para um tratamento mais rigoroso. Isso leva a uma distinção importante, né? A diferença entre crimes hediondos e os equiparados a hediondos, correto? Qual é a diferença essencial entre eles? Ponto crucial. O que é fascinante aqui é a origem e, digamos, a rigidez dessa definição. Os crimes equiparados a hediondos, que são a tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo, o famoso TTT, eles recebem essa denominação diretamente da Constituição Federal. É lá no mesmo artigo 5º, inciso XL3. Isso significa que o legislador comum, por meio de uma lei ordinária, não pode simplesmente adicionar ou remover crimes dessa categoria de equiparados. Entendi. A Constituição, de certa forma, ela blindou essa classificação. Já os crimes hediondos, que a gente pode chamar de propriamente ditos, são aqueles definidos pela Lei 8.079/90, que veio justamente para cumprir a ordem da Constituição. E essa lista, sim, essa pode ser alterada pelo Congresso Nacional por meio de lei ordinária. Novas leis podem incluir crimes nesse rol, como já aconteceu várias vezes, né? Refletindo mudanças na percepção social ou no cenário criminal, ou, teoricamente, até excluir algum crime, embora isso seja menos comum.
Faz sentido. Confere uma estabilidade maior aos equiparados, os TTT. Agora, uma dúvida que sempre surge, principalmente para quem estuda para concursos, é o chamado tráfico privilegiado. Aquele tráfico considerado de menor potencial ofensivo, ele ainda é equiparado a hediondo? Não mais. Essa foi uma mudança jurisprudencial muito significativa, sabe? O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, em um julgamento bem importante, foi na petição 11.796 do Distrito Federal, ele consolidou o entendimento de que o tráfico privilegiado, ou aquele previsto no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, a Lei 11.343 de 2006, ele não possui natureza hedionda. Ah, então mudou mesmo. Sim. Esse entendimento foi tão forte que levou até ao cancelamento da súmula 512 do próprio STJ, que dizia o contrário. E isso tem consequências práticas enormes, né? Especialmente no cálculo da pena e nas regras para a progressão de regime prisional. Ficam mais brandas para quem se enquadra nessa figura. Esclarecido, entendida a diferença entre hediondos e equiparados e a situação do tráfico privilegiado, vamos então ao coração da lei. Quais crimes estão de fato na lista do artigo 1º da Lei 8.072/90? Poderia nos dar uma visão geral, talvez agrupando por tipo de bem jurídico protegido para facilitar um pouco a compreensão? Claro. A lista é extensa e, como eu disse, dinâmica. Sofreu várias alterações ao longo dos anos. O pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019, trouxe mudanças relevantes e leis posteriores também incluíram novos tipos. Vamos tentar agrupar para ter uma ideia? Começando pelos crimes contra a vida. O homicídio qualificado, previsto lá no artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal, é a regra geral de hediondez aqui. O homicídio simples pode ser hediondo? Pode, mas só numa situação bem específica, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Um detalhe importante: se o homicídio for qualificado, mas ao mesmo tempo privilegiado, por relevante valor social, moral ou violenta emoção, ele perde a característica de hediondo. Ah, essa exceção é importante. Sim. O feminicídio, que agora tem um tipo específico, também é hediondo. Além disso, a lesão corporal dolosa gravíssima e a lesão corporal seguida de morte, elas são hediondas em contextos bem específicos, geralmente envolvendo vítimas que são autoridades, agentes de segurança ou seus familiares por causa da função, ou, mais recentemente, se ocorrem dentro de escolas. Certo. E nos crimes contra o patrimônio, que costumam ter grande repercussão? O roubo, por exemplo, é sempre hediondo? Não todo roubo. A lei seleciona as formas mais graves, né? O roubo, o artigo 157 do Código Penal, ele se torna hediondo quando a liberdade da vítima é restringida, quando se emprega arma de fogo, e a lei aqui foi endurecida, viu? Abrangendo agora também as de uso permitido ou restrito, não só as proibidas. Qualquer arma de fogo, então. Isso. Ou na forma mais grave, quando resulta em lesão corporal grave ou morte, que é o conhecido latrocínio. Veja que o foco é na violência acentuada ou no risco elevado. Já o furto, por outro lado, só é hediondo numa modalidade muito específica, o furto qualificado pelo uso de explosivo ou artefato similar que gere perigo comum. É bem restrito. Entendi. A extorsão, artigo 158, segue uma lógica parecida com o roubo. É hedionda quando qualificada pela restrição de liberdade, lesão grave ou morte. E a extorsão mediante sequestro, o artigo 159, essa é sempre hedionda, em todas as suas formas. Entendi a lógica. Foco na gravidade mesmo. E na esfera dos crimes sexuais e contra vulneráveis, que também geram muita comoção social? Sim, essa é uma área onde a lei é bastante rigorosa, como deveria ser. O estupro, artigo 213, e o estupro de vulnerável, o 217-A, são sempre considerados crimes hediondos, em qualquer de suas formas. O crime de favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de criança, adolescente ou vulnerável, o 218-B, também está na lista.
E leis recentes, como a 14.811 de 2024, reforçaram a proteção a crianças e adolescentes, incluindo como hediondos o induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou automutilação por meios digitais. Crimes digitais entrando na lista. Exato. O sequestro e cárcere privado contra menor de 18 anos e o tráfico de pessoas contra criança ou adolescente. Além disso, certos atos de pornografia infantil previstos no ECA também foram incluídos. A mensagem clara é de tolerância zero com esses crimes. Percebe-se um movimento claro de endurecimento e de inclusão de novas realidades, como os crimes digitais que você mencionou. Que outras categorias importantes merecem destaque nessa lista de hediondos? Bom, temos o crime de genocídio previsto na Lei 2.889 de 56, hediondo em todas as suas formas. Crimes relacionados a armas de fogo de uso proibido ou restrito também são hediondos, como posse ou porte ilegal, comércio ilegal e tráfico internacional. São os artigos 16, 17 e 18 da Lei 10.826, o Estatuto do Desarmamento. A organização criminosa da Lei 12.850 de 2013 tem uma peculiaridade. Só é hedionda quando a finalidade específica dela é a prática de outro crime hediondo ou equiparado. Ah, não é qualquer organização criminosa. Não, tem que ter essa finalidade específica. Temos ainda a epidemia, com resultado morte, e um crime contra a saúde pública bem específico, a falsificação, corrupção, alteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, o artigo 273 do Código Penal, dada a potencial gravidade, né? E vale mencionar que desde 2023, crimes do Código Penal Militar que sejam idênticos aos crimes hediondos da lei comum também recebem essa classificação. A lista é realmente ampla e reflete preocupações com bens jurídicos variados e de grande importância. Entendidos os crimes que compõem o rol, vamos à parte prática. Qual o impacto real de um crime ser rotulado como hediondo ou equiparado? Quais são as consequências jurídicas mais severas que essa classificação acarreta para o acusado ou para o condenado? As consequências são, de fato, bastante severas e visam dar um tratamento penal diferenciado, mais rigoroso, conforme a intenção da Constituição e da própria Lei 8.072, né? As principais são, primeiro, a inafiançabilidade. Isso significa que, em regra, não se pode pagar fiança para obter a liberdade provisória durante o processo. Sem fiança. Exato. Segundo, a insuscetibilidade de anistia, graça e indulto. O condenado por crime hediondo ou equiparado não pode ser beneficiado por essas formas de perdão. A anistia apaga o próprio crime, a graça é um perdão individual da pena concedido pelo presidente e o indulto é um perdão coletivo, geralmente dado em datas comemorativas por decreto presidencial. Nada disso se aplica a esses crimes. Certo. Sem fiança e sem perdão da pena. E quanto ao regime de cumprimento? Quem comete crime hediondo começa obrigatoriamente no regime fechado? Olha, essa foi uma das grandes controvérsias jurídicas sobre a lei. Por muito tempo, foi assim. A redação original e mesmo alterações posteriores da Lei 8.072 chegaram a impor o início do cumprimento da pena obrigatoriamente em regime fechado. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, o STF, no julgamento do habeas corpus 111.840, declarou essa imposição inconstitucional. O STF derrubou isso. Sim, o STF entendeu que obrigar o regime fechado para todos violava o princípio da individualização da pena, que exige que a sanção seja adequada às particularidades do caso e do agente. Assim, hoje, o juiz deve fixar o regime inicial fechado, semiaberto ou aberto, com base nas regras gerais do artigo 33 do Código Penal. Ele analisa a quantidade da pena, a reincidência, as circunstâncias judiciais, como faria para qualquer outro crime. Entendi. Então o início segue a regra geral graças a essa decisão do STF. Mas e a progressão de regime? A passagem de um regime mais duro para um mais brando, tipo, do fechado para o semiaberto.
Aí sim existe uma diferença, correto? É mais difícil progredir. Sim, aqui está uma das diferenças mais significativas no cumprimento da pena. É mais difícil, sim. As regras para progressão de regime são efetivamente mais rigorosas para condenados por crimes hediondos ou equiparados. Os percentuais da pena que precisam ser cumpridos para ter direito a progredir são maiores do que os exigidos para crimes comuns. Essas regras foram bastante modificadas pelo pacote anticrime e hoje estão detalhadas no artigo 112 da Lei de Execução Penal, a LEP. Sem entrar em todos os percentuais que variam bastante, né? 40% para primário em crime hediondo sem resultado morte, 60% para reincidente específico, 70% se houver resultado morte. O ponto central é que o tempo de encarceramento em regime mais severo é prolongado para esses crimes. Faz sentido. A progressão mais lenta é uma consequência direta da hediondez. E a prisão temporária? Aquela que pode ser decretada ainda na fase de investigação. Existe alguma alteração para esses crimes? Existe sim e impacta diretamente o tempo que a pessoa pode ficar presa temporariamente. Para crimes comuns, a Lei 7.960 de 89 prevê um prazo de 5 dias, prorrogável por mais 5. É o famoso 5+5. Já para os crimes hediondos e equiparados, a Lei 8.072, lá no artigo 2º, parágrafo 4º, estabelece um prazo bem maior, 30 dias, prorrogável por igual período. 30 mais 30? Isso, em caso de extrema e comprovada necessidade. Isso dá um fôlego muito maior para a investigação policial em casos de maior complexidade e gravidade, né? E um último ponto processual relevante que vale mencionar é a prioridade na tramitação dos processos. O Código de Processo Penal, no artigo 394-A, determina que os processos que apurem a prática de crime hediondo terão prioridade de tramitação em todas as instâncias. A ideia é buscar uma resposta judicial mais célere para esses casos que causam maior alarme social. Ótimo. Vamos então tentar amarrar os pontos principais para quem nos ouve. Primeiro, crime hediondo no Brasil não é questão de opinião, é critério legal. Está na lista da Lei 8.072/90. É hediondo, ponto. Isso difere dos equiparados, tortura, tráfico comum, terrorismo, cuja definição vem direto da Constituição. E um ponto prático importante. O tráfico privilegiado, aquele menor, está fora dessa classificação rigorosa, por decisão do STJ. Exato. E essa lista de hediondos, propriamente ditos, é dinâmica, né? Ela abrange crimes graves contra bens jurídicos fundamentais, vida, patrimônio, dignidade sexual, saúde pública, e vem sendo atualizada pelo legislador para refletir novas preocupações, como vimos com a proteção mais enfática de crianças e adolescentes recentemente. Quanto às consequências, as mais marcantes são: sem direito à fiança e impossibilidade de anistia, graça ou indulto. O regime inicial de pena é definido pelo juiz caso a caso, seguindo as regras gerais do Código Penal, porque o STF afastou a obrigatoriedade do fechado. No entanto, a progressão para regimes mais brandos é mais lenta. Exige o cumprimento de frações maiores da pena conforme a Lei de Execução Penal. A prisão temporária pode durar mais, 30+30 dias, e o processo corre com prioridade. Perfeita síntese. E vale sempre reforçar aquelas nuances, né? A tentativa de crime hediondo também é hedionda, mas a presença de um privilégio, como no homicídio qualificado privilegiado ou no tráfico privilegiado, afasta a hediondez. E a organização criminosa só entra na lista se for criada especificamente para cometer outros crimes hediondos ou equiparados. São detalhes que fazem toda a diferença na aplicação da lei. Excelente análise! Cobrimos os aspectos essenciais sobre os crimes hediondos, desde a definição até as consequências práticas. Esperamos que essa conversa tenha ajudado a iluminar um tema tão relevante e, por vezes, complexo do nosso direito penal. E assim chegamos ao final de mais um Direito Direto. Muito obrigado pela audiência e pela companhia nesta jornada de conhecimento. Reforçando aquele convite, siga o Direito Direto na sua plataforma de áudio, curta, avalie com 5 estrelas e compartilhe com quem possa se interessar ou precisar dessa informação. Um alô especial para os concurseiros. E nos acompanhe também no Instagram. Continue aprendendo com a gente, Descomplicando o Direito. Até a próxima.